Fala, teólogos, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouco sobre dons espirituais. É um tema que divide opiniões. Há um grande debate na internet a respeito desse assunto. Quando falamos sobre continuidade dos dons espirituais, não estamos falando de espetáculo, exagero ou desordem. Estamos falando de uma convicção simples. O mesmo Espírito Santo que agiu na igreja primitiva, continua agindo na igreja hoje. No Novo Testamento, os dons espirituais aparecem como manifestações da graça de Deus para a edificação da igreja. Paulo diz em 1 Coríntios 12 que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, ou seja, os dons não foram dados para exaltar pessoas, criar celebridades religiosas ou alimentar vaidade espiritual. Eles foram dados para servir o corpo de Cristo. E quando olhamos para o livro de Atos, percebemos algo muito importante. Em Atos 2, no dia de Pentecostes, Pedro explica o derramamento do Espírito citando o profeta Joel. A citação diz assim, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Depois ele afirma que a promessa era para os ouvintes, para seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Essa frase é muito forte. Pedro não limita a promessa apenas aos apóstolos, nem apenas àquela geração. Ele liga o derramamento do Espírito ao tempo da nova aliança, o tempo inaugurado por Cristo e que segue até a consumação da história. É claro que os apóstolos tiveram um papel único e irrepetível. Eles foram testemunhas autorizadas da ressurreição, fundamento doutrinário da igreja, instrumentos de revelação do Novo Testamento, mas reconhecer o caráter único dos apóstolos não significa dizer que toda manifestação sobrenatural do Espírito terminou com eles. O argumento central dos continuistas é este: não existe um texto bíblico claro dizendo que os dons cessaram com a morte dos apóstolos ou com o fechamento do cânon. Pelo contrário, quando Paulo orienta a igreja sobre profecias, línguas, curas e discernimento, ele não diz: desprezem esses dons porque logo desaparecerão. Ele diz: procurai com zelo os dons espirituais, não proibais o falar em línguas e faça-se tudo com decência e ordem. Em 1 Tessalonicenses 5, Paulo também é muito equilibrado. Ele diz: não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Perceba, o caminho bíblico não é apagar tudo, nem aceitar tudo. O caminho bíblico é discernir. A igreja não deve ser ingênua, mas também não deve ser incrédula diante da ação do Espírito. Um dos textos mais discutidos é 1 Coríntios 13, quando Paulo diz que profecias, línguas e conhecimento passarão, quando vier o que é perfeito. Alguns entendem que esse perfeito seria o fechamento do Novo Testamento, mas o próprio contexto aparece apontar para algo maior. Paulo diz que hoje vemos como em espelho, de maneira obscura, mas então veremos face a face. Hoje conhecemos em parte, mas então conheceremos plenamente. Essa linguagem combina muito mais com a volta de Cristo e a consumação do reino que simplesmente com a conclusão do cânon bíblico do Novo Testamento. Isso não diminui em nada
a suficiência das Escrituras. A Bíblia é completa, perfeita e suficiente como regra de fé e prática. Nenhum dom, nenhuma profecia, nenhuma experiência pode acrescentar doutrina à Escritura ou ter autoridade igual à palavra de Deus. Todo dom precisa ser julgado pela Bíblia. Se contradiz a Escritura, não vem do Espírito Santo. Mas a suficiência da Escritura não significa a ausência da ação sobrenatural de Deus. Deus pode curar, dirigir, consolar, revelar situações específicas, fortalecer a igreja e manifestar seu poder sem acrescentar uma nova doutrina à fé cristã. E a história da igreja também nos ajuda aqui. No segundo século, Justino Mártir afirmou que dons proféticos ainda permaneciam entre os cristãos. Irineu de Leão também, no segundo século, escreveu sobre cristãos que expulsavam demônios, tinham visões, profetizavam e oravam por enfermos. Séculos depois, Agostinho, em A Cidade de Deus, registrou relatos de curas e milagres que, segundo ele, aconteciam em seus próprios dias. Isso não significa que todos os períodos da história tiveram a mesma intensidade de manifestações. Também não significa que todo relato histórico deve ser aceito sem discernimento, mas mostra que a ideia de que os dons simplesmente desapareceram logo após os apóstolos não é tão simples quanto muitos pensam. A posição continuista saudável não é uma defesa da bagunça. Pelo contrário, ela precisa levar 1 Coríntios 14 muito a sério. Os dons devem edificar a igreja, apontar para Cristo, glorificar a Deus e acontecer em submissão à palavra. Onde há manipulação, comércio da fé, falsas profecias e culto à personalidade, não estamos vendo maturidade espiritual, mas abuso espiritual. Por isso, o continuismo bíblico caminha com duas convicções. Primeiro, Deus continua sendo livre para agir poderosamente pelo seu Espírito. Segundo, a igreja continua sendo responsável por testar tudo pela Escritura. Os dons espirituais não são brinquedos espirituais, são ferramentas de serviço. Eles não substituem o Evangelho, eles servem ao Evangelho, eles não colocam o homem no centro, eles apontam para Cristo. Portanto, crer na continuidade dos dons não é abandonar a Bíblia, é levar a Bíblia a sério, é reconhecer que o Espírito Santo não foi dado apenas para o início da caminhada da igreja, mas para todo o caminho, até que Cristo volte e aquilo que é parcial dê lugar ao que é perfeito. Portanto, os dons continuam biblicamente. Se você gostou deste conteúdo, se você também não concorda com o que eu disse, pode ficar à vontade de colocar o seu comentário com respeito e nós vamos conversar. Deus abençoe sua vida. Se você gostou, curte, comente, compartilhe em seus grupos de WhatsApp e que Deus enriqueça sua vida espiritualmente. Que Deus te abençoe.